Mais um vídeo da parte 2 do nosso conteúdo, onde vamos aprender sobre aletos de alquila, alcóis, éteres, tióis e aminas. Como se dá a nomenclatura de um substituinte alquil? Bom, a gente tem a cadeia principal e as ramificações ou substituintes, né? Representados pela letra R aqui, tá? Eles representam o que? É um grupo alquil, né? Que nada mais é do que aqui, por exemplo, né? O etano, no qual remove-se um hidrogênio, né? E representa-se com um tracinho esta ramificação, esse grupo R, ou grupo alquil. Tá? E aí o nome dele, então, você tira o ano de etano e coloca o ila, para ficar etila, que assim você nomeia a ramificação, né, etila, após a perda do hidrogênio, e é representada desta forma. Mesma coisa aqui nesse caso, na posição aqui, que temos duas metilas, duas ramificações, dois grupos metila, né? Ou seja, já nomeando o próprio substituinte ou ramificação. E outra função, né, que são os aletos de alquila, função orgânica, ela vai precisar desse conceito, tá, de substituintes alquil, para a gente conseguir fornecer a nomenclatura. No caso, né, os aletos de alquila também são alcanos, né, espécies de hidrocarbonetos que perderam hidrogênio e substituíram por um elemento halogênio, no caso aqui o cloro. Então, o aleto de alquila aqui tem o nome de cloreto de metila. Então, acontece a mesma coisa para fornecer essa nomenclatura usual, né? Você substitui o ano do nome da cadeia por ila. E também inicia, né, com o radical cloreto, como veremos no próximo slide. Aqui a gente tem a explicação, né, como fornecer a nomenclatura para os aletos de alquila. Então, o cloro com met, cloreto de metila. Se é o flúor com o et, dois carbonos na cadeia, fluoreto de etila. Aqui o iodo com o isopropano, tiruano, iodeto de isopropila. Aqui o bromo, né, pro sec-butano, a gente coloca brometo de sec-butila. E assim fornecemos a nomenclatura usual ou comum para os aletos de alquila. Para fornecer a nomenclatura de acordo com o sistema IUPAC, né, basta nomear a cadeia do hidrocarboneto e precedida pelo nome do halogênio normal sem eto, né? Por exemplo, quando for aqui o cloro, cadeia é o metano, né, que teve o hidrogênio substituído, então é cloro-metano, tá? O cloro é como se fosse um nome de substituintes ou ramificações que sempre tem que vir antes do nome da cadeia principal. Aqui fica mais fácil de compreender, onde a gente tem uma cadeia maior, como o hexano, né? Ele é disubstituído aqui na posição 5 por 2 metilas, né? Então, 5,5 dimetil, e aí tem que incluir o cloro em ordem alfabética, né? Considerando que M é a ordem alfabética, porque Di não conta. Então, entre C e M, cloro vem antes, e aí o 1 cloro 5,5 dimetil hexano. Já no sistema cíclico, a gente tem aqui, a numeração começa aqui, né, pela metila, e só que para numerar os halogênios, a gente também considera a letra inicial, né, na ordem alfabética, portanto, começa 4 bromo, que B vem antes que C, 2 cloro, depois 1 metil, e aí o nome da cadeia principal, que é um ciclo, então ciclo hexano.
O objetivo aqui é confrontar as duas nomenclaturas, a comum e a sistemático e o PAC, para a gente observar as diferenças. Bom, na nomenclatura comum exibida em verde, a gente tem, né, o aleto com o nome, né, precedido ao nome da cadeia, que é dada em forma de radical, só que ele vem cloreto, aí vem o nome da cadeia na forma de radical com a terminação ila. Já para IUPAC, a gente vai colocar o nome do substituinte do halogênio normalmente, tá? Terminando em O, cloro, entendeu? E o nome da cadeia de alcanos, normalmente como a gente nomearia se não houvesse aleto. E se for aleto, vai numerar, se não, a gente tem que especificar a posição, né? Como eu já havia dito antes, só para vocês repararem a diferença, mas a mais utilizada é a IUPAC. Aqui nós temos uma aplicação dos aletos de alquila na síntese de polímeros como o cloreto de polivinila, mais conhecido como PVC, usado na produção de canos. Né? Ele vai ser formado através da reação de polimerização desse cloreto de vinila aqui, né, que sofrem reações consecutivas de adição, dando origem ao PVC, tá? Eles são uma espécie de polímero que já tem uma certa polaridade, já absorve aditivos como tinta, né, mais facilmente, e eles têm as suas propriedades, são um pouquinho mais resistentes, por isso são utilizados em encanamentos e tem pontos de fusão maiores. Identificando a função orgânica álcool, né? A principal característica é que ela tem um grupo hidroxila ligado a carbonos saturados, ou seja, um carbono aqui como o do etanol, que só tem ligações simples, né? Do tipo sigma, tá? Já a função fenol é muito parecida, mas a função fenol caracterizada pelo hidroxila ligada em carbonos insaturados, contendo ligação dupla, né, hibridizado sp2, tá? Nesse exemplo aqui a gente tem a molécula de eugenol, né, conhecida por suas propriedades antioxidantes e antifúngicas, tá? Ela é extraída do quê? Do cravo. A nomenclatura IUPAC para o fenol deve considerar a menor numeração possível para o carbono que contém a hidroxila, seguindo, utilizando numeração também para indicar os demais substituintes, menor possível, e o sufixo fenol. Como a gente pode ver aqui, essa molécula tem o nome, né? Sendo essa a posição 1, 2, etil, fenol, sufixo fenol. E, para o caso dos álcools, nomenclatura IUPAC vai ser a maior diferença será no sufixo. Em vez de O do hidrocarboneto, no caso aqui que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, em vez de ser pentano, vai ser pentanol. E aí a gente tem que tentar estabelecer a menor numeração possível para todos os substituintes, não só para a hidroxila. Então, no caso, eu começando a numerar daqui, eu vou ter a posição 3 para a hidroxila e 2 para o cloro. Mas se eu numerasse começando daqui, eu teria a posição 3 também para o hidroxila, mas eu ficaria com o número 4 para o cloro. Então, não é a ideal. O ideal é você tentar colocar a menor numeração possível para todos os substituintes ou ramificações. Quando a gente tem um ciclo, não é necessário colocar a numeração para a hidroxila do ciclo, tá? Porque já subentende-se que ela vai ser a primeira, então a gente coloca número apenas para os demais substituintes. Aqui, ela começando como 1, então ficaríamos com 2 etil, 3, 4, 5 metil, né? Ciclo hexanol, porque é a cadeia principal, e não precisa numerar o álcool. Sufixo ol. Uma aplicação da função orgânica álcool é na molécula bastante conhecida do nosso cotidiano, que é a molécula de glicose, que consiste de um M-acetal cíclico, tá? Um anel de 6 membros, que é polihidroxilado, ó. São hidroxilas ligadas em carbono saturado, ou seja,
possui a função álcool. Essa glicose, ela também está presente como unidade monomérica constituinte dos polímeros, né, que a gente chama de celulose, né, os polissacarídeos, né, são várias unidades repetitivas de glicose, tá, que vão constituir a parede celular das folhas, dos vegetais. Uma propriedade muito importante da função orgânica álcool é a capacidade de efetuar interações do tipo ligação de hidrogênio. Essas interações acontecem devido a esse grupo funcional hidroxila, né, que contém um oxigênio, né, que é bastante eletronegativo e fica o quê? Polarizado negativamente. Consequentemente, ele polariza o hidrogênio vizinho positivamente, conferindo essas atrações, né, entre moléculas que contêm esses grupos hidrogênio, oxigênio, né, moléculas com grupos polares. E essa capacidade, ela vai conferir alto ponto de ebulição, tá, para espécies que contêm o grupo hidroxila, quando comparados a espécies que não possuem esse grupo hidroxila, hidrocarbonetos comuns, né, sem esse grupo de massa molecular semelhante. A função éter é caracterizada pela presença de um heteroátomo de oxigênio entre dois átomos de carbono. Eles podem ser do tipo alquil, saturados, ou do tipo aril, insaturados. Aqui, essa metoxila do anel benzênico, que constitui a molécula de vanilina. Essa molécula, ela confere o sabor de baunilha, né, no sorvete, extraída das vagens dessa planta Vanilla plantifolia. Ou o heteroátomo aqui desse ciclo, né, essa função oxigênio ligado a dois carbonos, no exemplo do anel tetrahidrofurano, que constitui esse solvente orgânico muito utilizado em síntese orgânica. A nomenclatura comum ou usual, né, para os éteres pode ser dada de duas formas. Primeiramente, você fornece o nome dos substituintes em ordem alfabética utilizando o sufixo éter no final. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma molécula, né, de éter, dois grupos alcoxes, né, uma etila e uma metila. Então, E vem antes de M, né, então etil, metil, nome do substituinte, final, sufixo éter, etil, metil, éter. Já para essa aqui, que são dois etilas, né, ela é simétrica, então você vai falar o que? Dietil éter, beleza? Para a segunda forma de nomenclatura usual, você vai usar o que? Primeiro começa com éter, depois você nomeia os substituintes em ordem alfabética utilizando o sufixo ílico, mudou o sufixo, agora é ílico. Como essa aqui é simétrica, você só precisa dizer um nome, né? Porque os dois são etila, então seria éter etílico, tá? Agora, nesse caso aqui, que você tem substituintes diferentes, não é simétrico esse éter, aí você tem que nomear em ordem alfabética os substituintes e usar o sufixo ílico. Lembrando sempre de começar com a palavra éter. Então, começando, éter, aqui é uma terquibutila, B, né, vem antes de isobutila. O I, ele é considerado no nome, isobutila, desse substituinte. Agora, o terquibutila, o terque, ou di, tri, não é considerado no nome. Então, é o B da ordem alfabética, por isso esse substituinte vem primeiro. Então, é éter, terquibutil, isobutílico. Lembrando do sufixo ílico. Para determinar a nomenclatura e o PAC dos éteres, a gente vai determinar a cadeia principal, que contém o maior número de carbonos, e considerar os hidrocarbonetos conectados ao oxigênio, grupo alcoxi, né? Determinando a nomenclatura substituindo o ila do alquila, né, do grupo alquil, por oxi. Por exemplo, met, né, seria metila, então a gente substitui o ila por oxi, metoxi. E então,
mostra a numeração que teria esse substituinte, essa ramificação na cadeia principal. A cadeia principal aqui é o butano, então a gente vai ter na posição 2 o 2, grupo metox-butano. No próximo exemplo, como cadeia principal maior, a gente tem esse 3-metilpentano, e na posição 1, o grupo alcoxi, né? Como temos 2 carbonos, etoxi. Então, é o 1-etoxi 3-metilpentano. Aqui a gente tem 2 grupos alcoxi, então a gente tem que considerar, né, um di, né, antes do nome desse alcóxido. Relembrando, se fosse um substituinte do tipo alquil, seria o isopropila. Então, a nomenclatura para o éter seria isopropox, como são 2 diisopropox. E aí a posição, né? Na cadeia principal temos 4 carbonos, butano, posição 1 e 4. Então, seria 1,4 diisopropoxi butano. Para determinar a propriedade dos éteres, né, como solubilidade, ponto de ebulição, a gente precisa avaliar a estrutura, né, dessa substância. O éter tem como grupo funcional o oxigênio como heteroátomo, que é um grupo polar, carga parcial negativa, induz carga parcial positiva nos carbonos vizinhos. Então, as interações entre moléculas de um éter, de um mesmo éter, são do tipo dipolo-dipolo, né? E também dipolo induzido ou momentâneo, ou London, né? Que são interações mais fracas que acontecem entre partes apolares e também entre moléculas de todos os tipos. Agora, tanto que quando eu avalio aqui o ponto de ebulição do pentano, que tem massa molecular parecida com o éter etílico, o ponto de ebulição deles são quase o mesmo. Por quê? Porque as interações, o éter etílico é uma molécula simétrica, então ela é apolar. Então, as interações do tipo dipolo-dipolo, elas nem são tão fortes assim, né? Se eu estou comparando substâncias com a mesma massa molecular, por isso o ponto de ebulição não variou tanto. Agora, se eu comparar as propriedades de ponto de ebulição do éter com o butanol, aí o ponto de ebulição do éter é bem menor, porque o butanol ele tem o grupo hidroxila, que vai efetuar interações do tipo ligação de hidrogênio, que são mais fortes, e, portanto, é mais difícil de separar, de romper essas interações, por isso ele tem um ponto de ebulição maior. Agora, quando eu estou avaliando a propriedade de solubilidade em água, os éteres, eles têm uma solubilidade em água, por causa também do heteroátomo, né? Porque, ele tem uma carga parcial negativa, então ele interage bem com solventes próticos, ou seja, a água, solvente que tem oxigênio, hidrogênio ligado a átomos polares, como o oxigênio, que é a água. E aí eles podem ser solubilizados, porque eles efetuam ligação de hidrogênio, tem esse grupo polar, que é o heteroátomo, para efetuar a ligação de hidrogênio com solventes próticos. Então, ele tem solubilidade. Já o pentano não tem nenhum grupo heteroátomo, né? Só tem carbono e hidrogênio, então não tem solubilidade em água. E o butanol, ele é bem mais solúvel, um pouquinho mais, o 9, porque ele também teria um OH, né, que também é um grupo passível de efetuar a ligação de hidrogênio, que é uma interação mais forte. Por isso, a solubilidade dele é maior do que de um éter, por exemplo, em água. As aminas são funções orgânicas contendo nitrogênio. Esse nitrogênio pode estar ligado a substituintes, né, que contêm carbono hibridizado sp3, que são do tipo alquilaminas, como por exemplo a trietilamina, né? Seriam 3 substituintes etil. Ou ela pode ser do tipo nitrogênio ligado a carbono hibridizado sp2, que a gente chama de substituinte aril, né? E aí teria o nome da função aril-aminas, como por exemplo a anilina, né, que é um nitrogênio ligado a anel aromático, anel benzênico.
A anilina ela é obtida como produto de degradação do indigo. Esse corante aqui, isolado em 1826, dessa planta, Indigofera antil. E apesar da anilina ela ser incolor, até hoje ela é associada a corantes, porque ela serve de matéria-prima para a obtenção desses corantes. Onde as aminas estão presentes? As aminas constituem a classe dos alcaloides, que são heterociclos, né, hetero de diferente, ou seja, sistemas cíclicos que não são constituídos só por carbono e hidrogênio, tem o grupo nitrogênio, né, que são nada mais do que aminas, né? Então, se eles estão num ciclo como o da conina, essa molécula conina, você tem uma amina secundária. E no ciclo da morfina, você vê que você tem uma amina terciária nesse ciclo aqui, porque ela está ligada a 3 alquils, ou seja, 3 substituintes constituídos de carbono, né? Essa metila e essas duas aqui no ciclo. Então, a amina terciária, um heterociclo de amina terciária. A conina, geralmente os alcaloides são substâncias naturais, né, extraídas de plantas, como por exemplo o extrato dessa planta aqui, cicuta, a gente obtém a molécula da conina, que é um veneno que é responsável pela morte do Sócrates, né, aquele filósofo. E a outra molécula, a morfina, ela também tem origem natural, extraída da planta, né, desse ópio, essa planta, e ela tem propriedades analgésicas e narcóticas. Outros alcaloides de origem natural, só que agora classe de aminas aromáticas heterocíclicas, ou seja, moléculas que vão conter espécies aromáticas heterocíclicas, como esse anel piridínico aqui, que constitui a nicotina, que é uma substância extraída dessa planta, nicotina tabacum. A nicotina está presente no cigarro, mas ela também atua como sistema de defesa dessa planta, né? Porque ela funciona como neurotoxina para insetos e eles se afastam. A quinina, que é extraída da casca da cinchona, tá? Tem propriedades antitérmicas, analgésicas, e ela tem esse anel heteroaromático aqui, a quinolina, anel quinolínico, tá? Que é um exemplo de amina aromática heterocíclica. Outro exemplo é a cloroquina com anel quinolínico, tá? Mas essa é uma droga sintética, ela não é natural, tá? Ela foi produzida em laboratório, atua como antimalárico. Como se fornece a nomenclatura de aminas? A nomenclatura comum para as aminas consiste em dar nome ao grupo alquila em ordem alfabética, seguido pelo sufixo amina. Nesse caso aqui, a gente tem 3 substituintes iguais, metila, então é trimetilamina. Aqui já temos 2 substituintes iguais e uma butila diferente. Então, o B vem antes, né, em ordem alfabética, butil, dimetilamina. Aqui nesse terceiro caso, a gente vê que são 3 substituintes diferentes, metil, etil e propil. Então, em ordem alfabética, primeiro o etil, depois o metil, depois o propil, amina. A nomenclatura IUPAC para a função amina consiste em remover o final, né, o sufixo O, substituí-lo por amina. Além disso, indicar o nome dos substituintes que não vão compor a cadeia principal, precedidos por N, pela letra N em itálico. Como, por exemplo, aqui a gente tem essa cadeia principal com 6 átomos de carbono, então seria hexamina, tá? Hexam porque são tudo ligações simples. E para nomear esse substituinte, né, da amina secundária, o etil, a gente coloca a letra N em itálico antes do nome desse substituinte, N-etil. O 3 tem que indicar, porque tem que indicar a numeração na cadeia principal que está conectado a esse grupo amina com os demais substituintes. Num outro exemplo, além disso, essa indicação, né, da posição do grupo amina, ela pode vir também precedida antes do sufixo amina.
Nesse exemplo aqui, a gente tem 3 substituintes diferentes. Então, com maior número de carbonos, esse prop vai constituir o nome da cadeia principal, então propanamina, tá? A posição 1 para indicar a menor numeração possível, né, para esse substituinte, grupo amina. Como é uma amina terciária, ela ainda tem mais 2 substituintes, o MET e o ET. Então, por ordem alfabética, vamos colocar o N precedendo o etil, depois o N itálico precedendo o metil, e então a numeração, né, 1 para o substituinte amina e o nome da cadeia principal, propanamina. Para esse caso aqui, a gente tem uma cadeia com 5 átomos de carbono, sempre lembrar de numerar de modo para fornecer a menor numeração para o grupo que contém o nitrogênio, tá? Os outros é uma amina terciária, os outros 2 substituintes são iguais, são metilas, então podemos colocar dimetil, só temos que lembrar de preceder por 2 letras N em itálico, porque são 2 substituintes na amina, tá? Então, esse número de N vai indicar que ela é terciária. Se ela é terciária, tem que ter 2 N's precedendo o nome. E também temos que lembrar que esse bromo aqui, que também é um substituinte da cadeia principal, assim como os grupos da amina, ele também tem que ser considerado na ordem alfabética. Então, por isso que começa 4 bromo, os N's, né? NN itálico, dimetil, pentanamina. Agora vamos aprender como avaliar as propriedades das aminas de acordo com as forças intermoleculares que elas efetuam, né? Ela pode efetuar a interação do tipo dipolo-dipolo, porque o grupo amino tem um nitrogênio que é eletronegativo, então ele causa essa carga parcial negativa aqui, sua densidade eletrônica, que induz uma carga parcial positiva, tanto no carbono vizinho, quanto também nos hidrogênios. Então, essas polarizações podem promover atrações do tipo dipolo-dipolo, e o grupo NH, né, também pode fazer interação do tipo ligação de hidrogênio. A parte apolar, né, pode interagir com outras partes apolares, né, de polo induzido, ou forças de London, Van der Waals. E avaliando aqui as propriedades, então, de acordo com a estrutura. Se a gente está comparando a propriedade ponto de ebulição, por exemplo, em substâncias de funções orgânicas diferentes, mas massa molecular parecida. O que a gente vai reparar? Substância apolar, o propano, massa similar da etilamina, que já tem uma certa polaridade, momento de polo 1,2 e propano 0, porque só tem carbono e hidrogênio. Você vê que a etilamina tem um ponto de ebulição maior do que o propano, tá? Por causa exatamente dessa polaridade aqui, e também ela tem o grupo, né, polar, que favorece interações de polo, ligações de hidrogênio, e o propano não tem. Já se eu comparo etilamina com etanol, eu vejo que o ponto de ebulição do etanol e a polaridade do etanol é maior, porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o nitrogênio, então ele vai conferir interações, por exemplo, do tipo ligação de hidrogênio muito mais fortes, e aí o ponto de ebulição, né, vai ser maior, vai ser mais difícil romper nessa força atrativa por ligação de hidrogênio no etanol do que na etilamina. Agora, se eu estou comparando aminas do tipo primária, secundária, terciária, todas de mesma massa molecular, o que eu observo? Aminas primárias podem efetuar o quê? 2 tipos de ligação, 2 ligações, né, de hidrogênio. Então, vai ter um ponto de ebulição maior do que uma amina secundária, como a N-metil etilamina, que é uma amina secundária, tem 2 grupos alquil, tá? E a amina terciária, que não tem nenhum hidrogênio para efetuar a ligação de hidrogênio, ela vai ter o ponto de ebulição menor ainda, né? Porque só vai interagir via interações do tipo
de Van der Waals e de polo.